Amados, já que nós estamos em pé, abra sua Bíblia. Romanos capítulo 3. Glória a Deus, aleluia. Capítulo 3 de Romanos, nós temos uma... Hoje nós vamos falar sobre algo que nós temos, mas muitas vezes esquecemos. E é preciso que nós estejamos sempre atentos para que nós, ao lembrar, queremos que também aconteça com os outros o que aconteceu conosco. A palavra de Deus diz assim, a partir do versículo 21. Mas agora se manifestou, sem a lei, a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas, isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Pode sentar. Nós temos, amados, uma procura na humanidade por estender a vida. Quantos produtos que nós vemos diariamente que aparecem na mídia, as propagandas, de produtos que fazem a gente viver mais. E as pessoas compram, e de vez em quando sai algumas coisas que já existem, que estão aí sempre, mas que são destacadas, como frutas, verduras e até mesmo sementes, que as pessoas mostram que elas fazem isso, fazem aquilo, combate os radicais livres, aí todo mundo corre atrás e compra, falta até no mercado, começam a comer raiz disso e começa a moer semente de linhaça e não sei o que lá, e começa, daqui a pouco a coisa esmorece porque vai aparecer outro, que a mídia vai mostrar que também faz bem, e o interesse de algum fabricante, de alguém, aí então a gente passa também a comer essas coisas e a gente quer viver. A gente quer parecer mais jovem, a gente quer evitar que as rugas apareçam, e assim por diante. Depois que vocês chegam na idade como eu assim, essas coisas não resolvem muito mais não. Elas vão chegar, estão chegando, aparecendo, e a gente fica saudade daquele tempo que a gente não tinha elas, né? Mas, com tudo isso, amados, na verdade, o que gera esse desejo em nós não é exatamente apenas o de viver mais, o de ficar sempre jovem, mas também aquela coisa que gera dentro de nós uma dúvida, uma incerteza e uma curiosidade. O que será no futuro? E a eternidade como será? É por isso que nesse ponto, a palavra de Deus vem nos ensinar a nos acalmarmos, a nos acomodarmos às coisas humildes, a não vivermos amando este presente século, não amar as coisas que no mundo tem, para evitar que nós venhamos a sofrer mais do que o necessário nessa terra. E ter uma esperança dentro de nós que vai acalmar essa necessidade de nos sentirmos mais jovens, nos sentirmos mais saudáveis, porque isso será algo que acontecerá automaticamente pelo fato de descobrirmos e estarmos servindo àquele que é o dono da vida, aquele que nos fez, aquele que conhece a nossa estrutura, aquele que sabe o valor de cada célula em nosso corpo. E uma das coisas mais importantes da vida da gente, na verdade, não é o dinheiro, como muita gente pensa, não é
outras coisas, outros bens materiais que podemos adquirir, mas a maior riqueza que alguém pode ter nessa terra é a saúde do corpo. Quantas pessoas hoje têm dinheiro? Eu conheço algumas pessoas, tanto aqui no Japão como também nos Estados Unidos, nós conhecemos pessoas riquíssimas, mas que estão esperando o dia da morte, estão contando os dias da morte, porque uma doença que eles adquiriram no corpo tirou deles tudo. Você imagina uma pessoa que diz, daqui a 6 meses eu vou morrer, né? Será que ele está pensando em investir? Será que está pensando em conquistar e comprar mais coisas? Perdeu todo esse interesse. Então, para que nós não venhamos a nos frustrar por causa dessas coisas, e venhamos a fazer tudo de acordo com algo que venha nos trazer sempre bem, é preciso entender uma coisa também que Jesus ensinou. É por isso que eu li essa passagem sobre Romanos capítulo 3, para destacar o versículo 23, muito conhecido de todos, que é: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Sabe o que isso significa? Que não importa a situação que a pessoa esteja nessa terra, não importa o quão inteligente, o quão bonito, o quão sábio, o quão rico a pessoa é nessa terra, não tem nada que possa comparar até mesmo a bondade das pessoas em tratar com os outros e ajudar as pessoas. Há uma coisa muito importante que todos eles têm que saber: todos estão condenados, todos estão longe de Deus. Por melhor que seja a pessoa, por mais religiosa que ela seja, ela está longe de Deus, porque a Bíblia diz: o salário do pecado é a morte. Então, o que fazer? A necessidade primária, a necessidade maior do ser humano é ser salvo. Então, como fazer para que isso venha a ser uma realidade na nossa vida? Salvação. E o que é salvação, amados? Bom, se a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, lá em João 8 também o Senhor Jesus falou que vocês vão perecer nos seus pecados, por isso vos disse que morrereis nos vossos pecados, porque se vocês não crerem que eu sou, morrereis nos vossos pecados. E outra parte, Jesus disse, de que vale ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Então nós, amados, somos hoje levados a pensar em coisas deste mundo, a amar as coisas que este mundo tem. E muitos crentes em Jesus Cristo estão sendo levados por essa onda de prosperidade, de adquirir, de ter, de possuir, de prosperar e conquistar. Ok, isso não é pecado desejar, desde que isso não ocupe o primeiro lugar na nossa vida, desde que isso não venha tirar de nós o objetivo primeiro, de que nós não somos deste mundo, que não pertencemos a esta terra, que ao aceitarmos Jesus somos cidadãos dos céus, e portanto devemos investir nas coisas que são de cima. Em Colossenses capítulo 3, Paulo falou: se já ressuscitastes com Cristo, então pensem nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra, porque tudo que é da terra é passageiro, é efêmero, mas as de cima são eternas, essenciais. Tudo que você investir na sua vida em eternidade, nas coisas de Deus, nunca será perdido. Embora você não veja o resultado aqui aparentemente, muitas pessoas gastam até demais, ficam preocupadas e dão dízimo, ofertas e investem no reino de Deus, e muitas vezes nem vê o resultado, o retorno aqui. Mas sabe, amados, tudo aquilo que você investir nas coisas de Deus, na igreja do Senhor, o seu tempo, o seu dinheiro, a sua vida,
jamais é perdido, porque isso vai acumulando para você galardão no céu. Quando o seu coração faz isso alegre em fazer para o Senhor, em entregar os dízimos e oferta para o Senhor, não se preocupar com as pregações e mensagens que vão contra também a atitude de alguns líderes que usam e abusam do dinheiro da igreja para o seu próprio benefício. Deus cuidará deles. E eu nunca me preocupei com isso, porque quando eu entrego o meu dízimo e a minha oferta na casa do Senhor, é para o Senhor que estou entregando, não é para o homem. Agora, se o homem que é dado a Deus para administrar isso fizer mau uso, o problema é dele com Deus. O meu problema com Deus está resolvido. Eu fui fiel. E se eu fui fiel, Deus é fiel comigo. Mesmo que aquela oferta que eu dei, aquele dízimo não vá para o lugar onde foi destinado ou foi falado, mas eu fiz. E por isso a minha fidelidade é vista diante de Deus, e Ele vai cuidar de mim conforme a minha fidelidade. E cada um dará conta de si a Deus. Então eu louvo a Deus porque essa igreja é uma igreja que tem um coração aberto para missões e entrega as suas ofertas e sustenta os pobres, os necessitados, os órfãos. E é isso que a Bíblia fala que é a verdadeira religião. Cuidar dos órfãos e das viúvas nas suas necessidades e guardar-se da corrupção do mundo. Essa é a verdadeira religião. Então, porque a religião não salva, mas a religião, quando ela é entendida da forma como Deus ensina, então Ele traz para nós benefícios diante de Deus de lembrança. A salvação é diferente. A salvação precisa haver alguma coisa pessoal, você e o Senhor. E é isso que nós vemos, que nem todos, amados, são salvos. Nem todas as pessoas, ninguém é suficientemente bom para merecer o céu. Só há uma forma, só há um jeito, só há um caminho. O próprio Jesus afirmou que as pessoas estão perdidas, condenadas, mesmo que suas vidas sejam vidas exemplares, e mesmo que suas vidas elas sejam vividas de uma forma se entregar pelos outros e ajudar, como nós mesmos temos a ideia de que as pessoas que fazem o bem, elas fazem porque estão salvas. Não. Há muitas pessoas que, por viver na vida do crime, elas, para acalmar a consciência, ajudam os pobres, faz até coisas grandes, movimentos para acabar com a sede e a fome de muitos lugares do mundo. Essa atitude não é errada, mas a forma como eles fazem para acalmar a consciência e achar que agora merecem algo de Deus, está errada. Porque nunca nós vamos merecer o que Deus deu para nós gratuitamente através de Jesus Cristo. Mas nós devemos fazer porque a Bíblia ensina que isso deve ser feito. Então, de uma forma ou de outra, como o pastor falou aqui, Deus abençoa até o ímpio, quando ele também pratica a bondade e a misericórdia. Deus o abençoa também. Mas não adianta nada Deus abençoar as pessoas do mundo e eles acharem que está bem com Deus, que não está. Porque o único jeito de estar bem com Deus é crer naquilo que Ele falou. Jesus disse, se você não crê que eu sou, você está perdido. Então, o que é salvação, amados? Olha só, João 3,16, a Bíblia diz, o versículo clássico que todos conhecem, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho. Para quê? Para que todo aquele que nele venha a crer, não pereça, mas tenha a vida eterna. Você entendeu? Não é todo aquele que faz o bem, não. Aquele que crê, não pereça. Porque se não crê em Jesus, perece com toda a bondade, perece com toda a ajuda, com todo o dinheiro que gastou para ajudar as pessoas no mundo, perece também no inferno. Porque não há outro meio de salvação, ou de perdão de pecados que possa acalmar o coração de Deus por causa do pecado, a não ser aquilo que Ele já fez. Deus fez por nós o que nós não poderíamos jamais fazer. Ele mesmo pagou a dívida através de Jesus Cristo. Então,
Quando você pensar e ver as pessoas, você lembra-se disso. Não é pelo que a pessoa faz que ela está salva, mas sim pela decisão de crer em Jesus Cristo. E é por isso que religiões nos levam a desafiar um ao outro, a saber quem está com a verdade. A verdade, amados, não está em nenhuma igreja. A verdade está em Jesus Cristo. Ele é a verdade. Então a igreja que prega Jesus, prega a verdade. A igreja que prega que só Jesus salva, e não tem nenhum outro intermediário entre nós e Deus, somente Jesus pode interceder, porque Ele mesmo falou. Então essa igreja prega a verdade. De resto pode falar de Deus, de Jesus, do Espírito Santo, pode fazer coisas bonitas, ser religiosos e mostrar até um semblante, mas se não está nesse sentido, crendo realmente que somente Jesus pode fazer, colocando outras pessoas intermediando isso, estão condenados ao inferno, mesmo falando em Jesus e em Deus. E é por isso que o Evangelho, ele não pode ser pregado misturado. O Evangelho não pode ter conivência. O Evangelho tem que ser pregado puro como ele é. As pessoas só vão ser salvas se conhecerem o verdadeiro Evangelho. E o verdadeiro Evangelho é arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino dos céus. O verdadeiro Evangelho, ele confronta o homem com seu pecado e chama-o e convida-o a abandonar o pecado para a salvação. Isso é boas novas. Boas novas é falar a verdade às pessoas para que elas reconheçam a necessidade de salvação. E não se julguem que porque são boas ou religiosas, já está então considerado salvo. A maioria das pessoas vai na igreja para bater cartão, para fazer amor. Eu fui na igreja, eu fui no culto, então agora eu estou bem com Deus. Né? Não, isso não faz a gente ficar melhor com Deus. O que faz você ficar melhor com Deus, já está pronto dentro de você, que é a salvação da sua alma. Dali para frente, as suas atitudes, e o Espírito Santo tendo liberdade para ministrar em nós e através de nós para o mundo, aí alegra o coração de Deus. Nós cantamos aqui, né? Queremos ser um homem segundo o coração de Deus. A salvação é um presente de Deus. Ela não é merecida, mas Jesus tomou um lugar nosso na cruz do Calvário e ali derramou o seu sangue precioso e apagou os nossos pecados, mesmo nós não merecendo. Quando alguém cheio de pecado e iniquidade aceita Jesus, ele é salvo. Então, quando alguém que julga que é a pessoa melhor do mundo e faz o bem para todo mundo e vem a Jesus, ele aceita Jesus, ele é salvo, porque as obras não contam para a salvação. As obras contam para galardão. Então não é porque a pessoa é boazinha que ela está salva. A pessoa é salva quando crê em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Então, Efésios 2,8, ele fala, Paulo escreve aos Efésios dizendo assim: pela graça você é salvo, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras, para que ninguém venha se gloriar. Então, graças a Deus, que o valor que Deus pagou por mim, pela minha salvação, é o mesmo valor que Ele pagou pelo homossexual, pela prostituta, pelo criminoso, é o mesmo preço. Não há diferença de preço nesse pagamento. O sangue de Jesus foi derramado na cruz, para que todo aquele que nele crê, seja salvo e não pereça. Então, muitas vezes nós julgamos que as pessoas que mais merecem de Deus são aquelas mais boazinhas. Na verdade, Jesus disse: eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. Ele veio para aquele desgraçado, aquela pessoa que não tem paz, que não tem alegria, que não tem família e quando tem destruiu. Aquela pessoa que destruiu a sua própria vida através das drogas, do vício, da violência. Jesus veio para salvar esses também. O preço é o mesmo. A diferença entre nós, amados, é galardão. Quando Jesus,
Ele perdoou uma mulher pecadora, que estava ali diante daqueles fariseus. O doutor da lei disse: se esse homem soubesse que essa mulher, ela é uma pecadora, ele não estaria falando essas coisas não, porque essa mulher aí não tem uma vida boa. Jesus olhou para aquele doutor da lei e disse para ele: olha, o que você acha? Aquela pessoa que é muito perdoada, uma grande dívida, uma que tinha uma dívida pequena, as duas são perdoadas, qual você acha que vai ser mais agradecido? Aí você aquele que foi mais perdoado. Você falaste bem. Eu cheguei na tua casa, você não me deu água para lavar meus pés. Mas essa mulher, desde quando cheguei, não cansa de lavar meus pés com as suas lágrimas. E portanto, os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque creu. Sabe, amados, nós precisamos entender o Evangelho como ele é. É o Evangelho, amados, que não discrimina, mas é o Evangelho que traz escolhas, que traz que você não pode ficar em cima do muro, você não pode ficar um pouco aqui, um pouco ali. Deus, Ele mandou algo precioso e perfeito. A salvação é perfeita. Os imperfeitos somos nós. A forma como Deus fez para salvar o homem é perfeito, mas o homem quer dar jeitinhos na salvação para poder ficar por dentro. Não tem jeito. O único jeito é isso que nós estamos falando aqui, porque a Bíblia diz: é um favor não merecido, é graça. Agora, como podemos receber a salvação? Todos necessitam de salvação. Só existe um caminho para a salvação, como já falamos, e esse caminho é importante saber como aceitar esse caminho, como receber esse caminho. É um presente de Deus, não é por merecimento, nem precisamos pagar. Apenas aceitar, como fazemos com alguém que nos dá um presente. E tem gente querendo pagar a salvação. Quer fazer coisa para agradar a Deus, para merecer. Você, quando ganhar um presente, você pergunta o preço para a pessoa. Não é o nosso maior cuidado dizer para o vendedor: tira o preço, hein? Tira o preço, por favor, não é verdade? Porque é falta de ética você entregar um presente e depois a pessoa abrir e o preço está lá, né? Então você toma esse cuidado para que alguém não veja o que você deu presente, veja lá, muitas vezes até uma liquidação, então não quer nem que veja a etiqueta que está lá, em vermelho. É um presente. Presente você dá e a pessoa recebe. Ok? A salvação, como é um presente, ela vem a nós. E Deus não quer que você diga a Ele quanto custou o Senhor. Ele quer apenas que você receba e viva, porque foi de graça. Jesus morreu por nós. O preço foi pago e muito alto, mas Deus não está cobrando esse preço de você. Ele já pagou. E Ele dá como presente para nós. Não é por pagamento, não é por merecimento, não é porque você é melhor do que os outros, não é porque sua família é melhor do que a outra família. Todo aquele que crer é salvo. Todo aquele que crer é salvo. Não há distinção. Não há nada que separe. Apenas aqueles que querem são salvos. É por isso que muitos... Jesus falou que os filhos do reino iriam se assustar, porque outros que viriam de outros lugares que não pertenciam iam chegar primeiro que eles lá no céu. Isso é, iam ser recebidos. E eles iam ficar admirados. Eles achavam, os judeus, que só eles eram salvos. Mas Jesus falou que eles iam se assustar. Em João, quando Jesus estava falando quem ele era, capítulo 1, no versículo 12 ele diz: a todos quanto o receberam, Jesus Cristo, que creram nele, Deus lhes dá o poder de ser feitos filhos de Deus. Amados, sabe o que é isso? Adquirir a filiação de Deus sem merecer nada. Cada um de nós, por mais que ache que levou uma vida certa, por mais que ache que já sofreu nessa terra,
sabe também das suas mentiras, das suas malícias, dos seus enganos. E isso é errado. Isso é pecado. Então, pecado e 1000 pecados condenam do mesmo jeito. 1000 pecados e 1 pecado, os dois levam ao inferno. Então não é porque pela quantidade de pecado, mas sim pela decisão de aceitar a Jesus, que aí Ele pega os nossos pecados e leva para a cruz, e não há mais cobrança de nós. Isso é verdadeiro. Quanto você deve para Deus? Agora, quando você recebe, diz a todos quanto receberam, Deus o poder, aí sim, recebeu Jesus, você tem o poder de ser feito filho de Deus. E isso é receber Jesus como seu Senhor e Salvador. Como que é aceitar Jesus? Você aceitou Jesus? Aceitei. Mas a sua vida não mudou? Você continua a mesma pessoa? Aqueles mesmos sentimentos e gostos do passado continuam em você? Então você precisa rever. Porque nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. O Senhor Jesus disse até dos religiosos. Mateus capítulo 7 ele advertiu que tem gente que vai chegar para ele naquele dia e vai dizer: Senhor, eu profetizei, Senhor, eu expulsei demônios em teu nome, Senhor, eu fiz milagres em teu nome. Ele vai dizer: eu não conheço você. Praticou iniquidade, não mudou a vida. Que tipo, muitas pessoas, amados, elas aceitam Jesus por um problema, uma situação. Eles aceitam porque precisa resolver algo nas suas vidas, ou porque quer prosperar. E eles vêm à igreja. O próprio Jesus falou à multidão um dia: eu sei porque vocês estão atrás de mim, porque eu estou alimentando vocês, eu estou multiplicando os pães, eu estou curando vocês, mas vocês não querem a mim. Vocês querem o que eu posso dar para vocês. E receber o que Jesus tem para dar, amados, o ímpio também pode receber. Jesus cura também o ímpio. Quando a gente ora por um ímpio, por uma pessoa que não aceitou Jesus, Jesus cura ele, porque Jesus mesmo curou leprosos, curou outras pessoas que não vieram para ele. Um leproso que voltou e adorou Jesus e veio reconhecer, aí sim, esse foi salvo. O resto foi condenado, mesmo curado por Jesus. Então o Senhor abençoa também, mas não significa que está salvo. Porque para a salvação é preciso tomar um compromisso, ter uma atitude para com o Senhor que demonstre que realmente agora a vida mudou. Eu quero, é isso que eu quero. E não é nem esforço próprio, é decisão. Porque a força vem do Senhor. O Espírito Santo é que nos conduz às boas obras. Os frutos é dele na nossa vida. E a nossa vida muda completamente quando isso acontece. Que tipo de relacionamento nós temos com Deus? Você foi salvo? Você aceitou Jesus? Que tipo de compromisso você tem com Ele, com a sua palavra? Como você ama estar na igreja? Ou a igreja para você é uma necessidade? Ou é algo, um compromisso que você tem que fazer para não ficar com a consciência ruim? Não podemos ser assim. Tem que ser prazer estar na casa do Senhor. Nós temos que ter prazer estar na casa de Deus para adorá-lo juntos, porque senão isso não é a atitude de um crente verdadeiro. A atitude do crente verdadeiro, amados, ele não vê a hora de chegar o dia de estar na casa do Senhor e adorar o nome dEle, glorificar a Ele, ver também a sua casa adorando o Senhor, e porque Ele é bom, é eterna a sua misericórdia e a sua bondade dura para sempre. É bom porque o salmista diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Deixa eu falar uma coisa para você. Se você não tem prazer em estar na casa do Senhor, então consulte a Deus e diga: Senhor, por quê? Porque Deus, se eu estou salvo, se eu aceitei Jesus, porque eu não tenho esse prazer? E possivelmente você pode ouvir a voz de Deus dizendo: ei, você realmente me aceitou? Você realmente está disposto a renunciar à sua vida para me seguir? Você está disposto a pagar o preço dessa decisão de aceitar-me?
Você pode sofrer no mundo, você pode ser perseguido no mundo, você pode passar por muitas tribulações, porque você me aceitou, você está disposto a isso? Sabe, amados, a parábola que Jesus contou sobre o homem que queria construir uma torre, que ele disse, primeiro tem que se assentar e calcular os custos, para ver se pode começar e terminar. E quando, aquela passagem, se você olhar direitinho, está falando sobre a vida do crente. É uma decisão que você toma, e tem que assumir os riscos, porque se você começa a vida cristã, mas você realmente não calculou os riscos, isso é, não está disposto a negar a si mesmo, não está disposto a perder muitas coisas que são importantes para você, então você vai, uma hora vai chegar a um ponto que você não vai conseguir mais continuar, você vai desistir e as pessoas vão zombar de você. Você está vendo? Foi para a igreja, mas nem conseguiu ficar. Não resiste o tempo. Mas se você é uma pessoa que quando aceitou Jesus tem um compromisso de segui-lo com a fé, com a alegria no coração, Deus conhece o nosso coração, Deus conhece o nosso desejo. Na verdade, muitas vezes falamos, mas o nosso coração não está falando, e falando com os lábios, mas o coração fala outra coisa. Então Deus conhece o coração, não conhece os lábios. Ele não atenta para as palavras da boca se não vem do coração. Hipocrisia para Deus é terrível, Deus não tolera, Deus não gosta de hipocrisia. Quando nós abrimos os lábios para louvar a Deus e estamos fazendo apenas por uma questão de necessidade ou até mesmo de acompanhar, mas Deus, quando conhece o coração, sabe quando o louvor vem de dentro do coração, vem da nossa alma, e aquilo então gera em Deus uma alegria no seu coração, e Ele pode nos abençoar e fazer-nos felizes, e aí então Ele frutifica em nós. Deus frutifica em nós, através do Espírito. As pessoas vão ver em nós os frutos, mas é Deus frutificando em nós, através do Espírito. E é isso que eu quero entender na minha vida religiosa todo o tempo. Porque a gente aprende a merecer. Nossos pais nos ensinam a fazer algo para merecer algo. Para fazer, quer ganhar uma bala, então você faz isso para a mamãe, para o papai, que aí o papai dá uma bala para você. Então nós aprendemos a negociar. Tudo que fazemos, queremos em troca de alguma coisa que é benefício para nós. Deus não trabalha desse jeito. Primeiro que a salvação, por mais que você fizesse, nunca você ia merecer de Deus a salvação. Ele deu de graça para você. Agora, quando Ele quer de você um trabalho, Ele quer que você faça voluntariamente, porque Ele não quer como servo, Ele quer como amigo. Quem já fez o estudo do tabernáculo sabe que o servo faz aquilo que o seu Senhor manda somente. Mas Jesus falou que o amigo faz aquilo que agrada o coração dele. Isso é, o amigo faz por amor. O servo faz por necessidade. Então eu quero fazer por necessidade. Mas é necessidade levada pelo amor. Que me faz fazer e ficar contente com o resultado bom ou ruim. Por quê? Eu fiz com o coração sincero. Se deu ou não deu certo, aí é com Deus. É Ele que sabe das coisas. Eu semeei uma semente, eu preguei o Evangelho, eu fiz um discipulado e parece que não deu muito resultado. Não tem problema. Eu fiz a minha parte, o meu coração foi sincero com Deus. Aleluia. Deus quer isso de nós, amados, a sinceridade, a honestidade. Isso que faz o coração de Deus vibrar. Sabe por quê? Porque Deus se agrada com verdade. Deus se agrada, Ele é verdade. Deus se agrada com um coração sincero. Por que Ele chamou Davi o homem segundo o coração dele? Porque Davi era sincero. Davi pecava e errava, mas Davi era sincero. Quando precisava reconhecer, ele não tentava colocar a culpa em alguém. Ele dizia, eu pequei, só eu pequei. Aleluia. Uma vez ele errou, mandou contar no povo e Deus castigou a cidade por causa disso. E ele disse, Deus, fui eu que errei. Fui eu que pequei. Então Deus diz, esse é o coração, irmão. Eu amo esse homem. Sabe, amados? Deus conhece o nosso coração. Vigie como você anda na sua vida. Você já é salvo. Você aceitou Jesus. Agora, que tipo de fruto temos dado? Que tipo de vida temos mostrado ao mundo? Se somos filhos de Deus. João 3,36, o Senhor fala, por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna,
E o que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Você percebe isso? A ira de Deus está sobre as pessoas que nós amamos, se elas não têm Jesus. Ah, mas ela é religiosa, ela vai na igreja, ela faz isso. Isso não é o suficiente. Porque todo o trabalho que fizermos para merecer de Deus a salvação será em vão. Chama-se obras mortas. Não tem valor, não servem para nada. Mas se nós reconhecermos os nossos pecados, se cremos que Jesus Cristo é a resposta de Deus para a nossa salvação, e cremos nele como Filho de Deus, como o único e suficiente Salvador, então nossos pecados são perdoados, não importa a quantidade e o peso deles. O Senhor perdoa os nossos pecados e Jesus leva para a cruz do Calvário e nós somos quites da dívida, aleluia. É isso que é importante você saber. Agora, dali para frente, é que você tem que vigiar. Como que você está desenvolvendo essa salvação? E como saber se estamos salvos? Apocalipse 3:20, o Senhor disse à igreja: estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entro em sua casa, eu vou cear com você e você comigo. E Jesus estava escrevendo essa carta para um pastor de uma igreja em Laodiceia. E onde Jesus estava, pelo jeito? Do lado de fora. É possível a gente servir a Jesus e mantê-lo do lado de fora? Uau, aqui a Bíblia está dizendo que sim. Jesus está dizendo que estava de fora. Eu estou batendo na porta. Jesus disse: se abrir, eu entro. O ladrão, o salteador não bate na porta, ele não é bobo. Ele entra por um descuido, por uma janela, ou arromba a porta para entrar. Mas Jesus disse: eu estou batendo. E Ele quer entrar na nossa vida. Ele quer fazer morada conosco. Ele não quer apenas um encontro conosco. Tem uns corinhos que a gente cantava antigamente que, teologicamente ou biblicamente, vê que não tem muita noção. Nessa noite feliz, nesse santo lugar, eu marquei o encontro com Deus. Uau, onde estava Deus antes? Se Ele habita em mim. Eu não tenho que marcar encontro com Deus. Você não tem que marcar. Você tem que estar com Ele todo o tempo. Ele quer habitar. Ele disse: eu habitarei em você. Que casa me construireis? Eu não habito em templo feito por mãos. Vós sois o meu templo, diz o Senhor. Aleluia. E com eles viverei, e entre eles habitarei. Eu serei o seu Deus, ele será o meu povo. Aleluia. Nós temos o Senhor na nossa vida 24 horas por dia. Mas é por isso que Jesus está batendo aí. Porque tem gente que não sabe disso e deixou Jesus de fora. Sai do culto e Jesus fica lá fora. Ele bate, ele fecha a porta de Jesus entrar. Isso é, agora eu vou para a minha vida normal. Eu vou fazer tudo e Jesus não vai ser mais lembrado aqui em casa. Tem tanta coisa para a gente fazer em casa. E Jesus fica do lado de fora. Porque as atitudes não correspondem. As nossas palavras não correspondem. As nossas atitudes um com o outro não correspondem dentro de casa. Nós queremos falar e queremos dizer o que nós pensamos e nos irritamos e brigamos. E onde está Jesus? Dá-me um coração igual ao teu. Ué, você não está entendendo? Essa mensagem, amados, tanto serve para aquele que ainda não tem Jesus, não aceitou Jesus. Mas também essa mensagem serve para nos alertar que nós que já recebemos Jesus, podemos estar deixando Ele de fora da nossa vida, de fora da nossa casa, de fora dos nossos gostos. Jesus, Ele tem que ser real. E tem que ser louvado e adorado, não somente por minhas palavras, como eu disse, como Ele conhece o nosso coração. Se o nosso coração não quer louvá-lo, mas alguém nos obriga a louvar, eu fico até intrigado que muitas vezes os pais têm que forçar os filhos a vir na igreja, porque senão eles não vêm. Sabe por quê? O coração deles não deseja o Senhor. Por que será?
não tem prazer de estar na casa de Deus. Mas se quiser colocar um filme, colocar um game para eles, eles ficam felizes. Por quê? Porque a vida deles é do mundo, é mundana, estão perdidos. Mas é por isso que a igreja dá a oportunidade para eles também conhecerem o Evangelho de Jesus Cristo. E é por isso que os pais precisam atuar nisso também. Dar a semente da palavra de Deus para eles. Dar o verdadeiro alimento dos céus. Para que eles tenham esse desejo de conhecer a Jesus Cristo. E nós pais, a nossa própria vida, demonstrar que vale a pena. Porque se nós não demonstramos que vale a pena, pelo nosso modo de viver diante deles, eles não vão querer aquilo que não é bom para nós também. Uau! E agora pega em mim, pega em você. Como está a nossa vida com Deus? Como está o nosso procedimento? O que as pessoas estão enxergando em minha vida? O salvo? Aquela pessoa que aceitou Jesus e vive uma plena vida do Espírito, em que as minhas atitudes e palavras são palavras moderadas, de bom trato, são palavras que não irritam, são palavras que procuram sempre apaziguar, são palavras moderadas, que nunca houve, não há um levantar de voz, não há um gritar, hein? Será? Ou eles estão vendo exatamente ao contrário? Aquilo tudo que nós falamos contra, e a palavra de Deus é contra, nós mostramos isso porque não sabemos segurar o nosso ímpeto, o nosso eu, o nosso ego, queremos o nosso direito, o nosso jeito de ser assim. Não! A palavra de Deus, amados, ela é categórica quando diz que temos que ser guiados pelo Espírito de Deus. Porque todo aquele que é guiado pelo Espírito de Deus se inclina para as coisas do Espírito. Mas aquele que é inclinado para a carne se inclina para a morte. Uau! Então eu quero de todo o meu coração que o Espírito de Deus me influencie em minhas palavras, em minhas atitudes. E quando eu perceber que eu estou saindo fora disso, opa, Senhor, me ajuda. Eu estou saindo fora da tua vontade. Eu não posso ser. Embora muitas vezes eu até tenha razão de falar, mas eu tenho que me conter pelo Espírito, negar a mim mesmo, tomar a minha cruz e seguir Jesus a cada dia. Aí ele diz, agora sim você é meu discípulo. Porque ele falou, quer ser meu discípulo? Negue-se a si mesmo. Negar a si mesmo, amados, é negar o meu jeito, o meu eu, o meu ser. E deixar o Espírito fazer de mim aquilo que Ele quer que eu seja para a glória de Deus. Essa é a vida cristã normal. Se meus filhos hoje estão voltando para o Senhor, é por misericórdia de Deus. Porque muitas vezes, por causa de atitudes nossas, eles podem se desinteressar da casa de Deus. Se desinteressar de buscar a Deus, porque eles estão vendo em nós exemplos diferentes do que é ser. E a responsabilidade é minha. Mas como é a semente da palavra que é verdade, é poder, essa semente, amados, ela não volta vazia. A palavra de Deus sempre cumpre aquilo para o qual ela foi enviada. Louvado seja Deus por isso. Então não depende mais de mim agora. Porque no que dependia de mim, eu corri nos meus filhos, e pedi perdão a eles de todos os erros que eu tinha cometido com eles durante aquilo que eu achava que era certo e estava errado. E eu pedi perdão a eles. Eles disseram, pai, não precisa pedir não. Eu peço sim, porque eu sempre errei e influenciou as decisões de vocês. Mas agora, amados, a palavra de Deus está voltando e está fazendo o efeito que tinha que ser feito. E agora Deus está restaurando, aleluia, cada um deles. É por isso que eu posso falar com propriedade, porque eu também vivi. Eu passei por isso. Mas nunca é tarde para se arrepender. Nunca é tarde para voltar ao primeiro amor. Nunca é tarde para a gente fazer a coisa certa. É tempo de acertar. É tempo de fazer da nossa casa um pedacinho dos céus. Hein? É tempo de fazer do nosso lar um lugar onde Deus é honrado e louvado. E isso depende de mim, que sou sacerdote do lar. Depende dos pais. A nossa casa ser o lugar onde Deus é louvado e adorado. Para os nossos filhos não desanimarem de ver nossas atitudes que não condizem com aquilo que é mostrado e que é pregado e que é falado. Então o que tem que fazer agora? Vou ficar desanimar porque errou? Desanimar porque... Não, é correr aos pés do Senhor, reconhecer, ser honesto, pedir perdão e deixar agora o Espírito de Deus fazer, porque Ele sabe como fazer, sabe como trabalhar na nossa vida.
Agora, se você já abriu o seu coração, já aceitou Jesus, muitas vezes a gente acaba duvidando que é salvo porque nós não conseguimos ter atitudes como foi falado aqui. Ih, pastor, não estou vivendo isso não. Será que eu sou salvo mesmo? O problema é o seguinte. Lá em Mateus 10, 32, o Senhor fala assim: todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Você entende? Sabe o que é confessar a Jesus diante dos homens? Não é falar de Jesus só, não. É viver Jesus. A minha vida fala mais do que minhas palavras, verdade ou não? Como eu ajo, como eu me comporto, fala muito mais do que as palavras que eu digo, é verdade? Como eu disse no começo, muitas vezes as palavras saem dos lábios, mas não saem do coração. Não é um sentimento, é uma farsa. É algo que eu sei que é bom, mas eu não estou vivendo. Mas eu falo porque é bom. Aqui ele diz: se você me confessar diante dos homens, eu também te confessarei. Isso é, se as pessoas verem Jesus em você, verem que você pertence a Jesus na fábrica, no trabalho, na rua, em qualquer lugar que você anda, você está confessando Jesus diante dos homens. As pessoas estão vendo Jesus em você. Aí ele diz: também eu confessarei você diante do meu Pai. Porque também ele continua: mas aquele que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai. Então, é hora de corrigir, amados. É hora de pensarmos nisso. O tempo está acabando. A igreja apóstata já está pronta. Eu estive nos Estados Unidos agora, milhares de carros. Tem um adesivo lá atrás dizendo coexiste. E com o símbolo de todas as religiões. Isso é. Os irmãos estão vendo isso aqui? Olha lá. Aqui está o símbolo das religiões. E você consegue ler coexiste. Sabe o que é isso? Tolerância religiosa. Se apadrinhar com todas elas para conviver em paz. Sabe por que os nossos irmãos morreram no passado? Sabe por que existem os mártires da história da igreja? Não é porque eles adoravam Jesus, não. Você sabia? Não é porque eles adoravam Jesus que eles foram mortos. É porque eles adoravam só Jesus. É uma grande diferença. Você pode estar adorando Jesus, mas também compartilhando com o mundo. Você pode estar aceitando também as outras coisas que o mundo oferece. Você pode estar também achando que as outras religiões também estão levando você ao mesmo lugar. Isso é compactuar com o mundo. Essa é a igreja que não é de Jesus, que vai ficar, a igreja apóstata, que vai ficar na grande tribulação, e já está sendo divulgada nos carros. Esse tipo de coisa. Não sei o que esse cara fez dessa fotografia que ficou diferente. Essa foi Sky ou outra? Esse carro é outro. Eles acharam lá. Já acharam outro carro, tá vendo? O meu é Focus da Ford, aí já é outro. Mas você vê que não está difícil mais achar? Olha só. Daqui para frente vai ser assim. E muitas pessoas estão ficando confusas porque não tomam uma posição do lado de Jesus. Daqui para frente você vai ter que escolher entre ser cristão verdadeiro ou ser cristão coexistente. Só que, deixa eu dizer uma coisa para você: nenhum cristão coexistente vai morar com Jesus. Isso é negar ele diante dos homens, ele vai negar a gente diante de Deus. Nós temos que tomar uma posição: só Jesus. Nós só adoramos a Ele. Ah, mas essa religião também está buscando a Deus. Aqui é o islamismo. Não. Aqui é Nova Era. Aqui, todos esses símbolos que você está vendo, aqui é o judaísmo, simbolismo do judaísmo. Ali, eu não sei qual que é o outro lá, mas aqui lá é o Yin Yang. Esse aqui é um símbolo da Nova Era também. Isso aqui simboliza o equilíbrio do bem com o mal. Tem muita gente que usa até tem uma marca de camisa que é assim, que tem esse símbolo. Eu recomendo vocês não terem essa camisa, porque vocês estão divulgando
um símbolo da nova era, que significa a força de Deus e a força do diabo, do mal, é igual, elas se equilibram. E se você concorda com isso, você está dizendo que Deus é igual ao diabo. Em força eles são iguais. Isso não existe. O nosso Deus é o único, é verdadeiro. Deus é o Criador. Satanás foi criado. Ele é a criatura perdida, condenada, e está condenado ao inferno. E infelizmente muitos vão junto com ele para lá, porque acreditam nessas coisas. Olha lá. Aqui já tem, ó, viu? Vocês vão só bom. Islã. Aqui é o símbolo da paz que os hippies usavam. Aquele, o homem e a mulher, macho e fêmea. O judaísmo. A Wicca, essa aqui, essa estrela de 5 pontas, é feitiçaria. É o símbolo que eles usam, até mesmo no satanismo, quando vão sacrificar pessoas. Eles colocam dentro dessa cruz para tirar o coração dos bebês, para beber o sangue, que está quentinho ainda. O taoísmo, que é também uma religião aqui do Oriente, confucionismo, e o cristianismo, que é um cristianismo misturado, também não será o cristianismo verdadeiro que o Senhor Jesus vai levar. Ok, obrigado. Por isso, a salvação foi entregue gratuitamente, tem que ser valorizada por nós, através de atitudes que correspondam àquilo que somos realmente. Então, pais e mães, sejam em casa os mesmos crentes que vocês são na igreja. Sejam em casa o mesmo crente que creu em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. E que nossos filhos possam ver Jesus na nossa vida e no nosso relacionamento. Aí sim, você vai ter uma casa estruturada, e tudo aquilo que Satanás já semeou na tua casa, o Senhor vai varrer de dentro da tua casa, toda a sujeira, toda a hipocrisia do inferno, tudo aquilo que não vem de Deus, toda aquela prostituição que muitas vezes vem pelos programas que se ouve, pelos filmes que se assiste. O Senhor vai limpar a sua casa, e vai restar apenas um lugar de louvor e adoração ao único que é digno de receber toda a honra, glória e louvor, que é aquele que te salvou, aquele que buscou, aleluia, em você algum lugar para morar. E se Ele tem achado esse lugar no seu coração, Ele vai habitar em você, e Ele mesmo vai fazer a limpeza, porque o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado, e a palavra de Deus nos lava, nos limpa, para que nós sejamos com as nossas vestes alvas diante do Senhor da glória. Louvado seja o nome do Senhor. Se você hoje notou que alguma coisa faltou para que você entre dentro dessa esfera do verdadeiro cristão, então fique em pé, vamos orar ao Senhor e pedir a Ele: faça isso comigo, Senhor, me ajude, eu preciso disso na minha vida, eu preciso disso na minha casa. As minhas filhas, meus filhos estão se prostituindo. Diga a Deus isso. Os meus filhos estão se prostituindo, não somente fisicamente, mas também se prostituindo dentro da internet, dentro dos games, dentro das coisas que o mundo tem oferecido. E você perdeu o controle, disso, porque o inimigo tem mais força no seu lar do que a própria palavra de Deus, pelo fato de não estarmos vivendo de acordo com o que a Bíblia ensina. Mas a partir do momento que você tomar uma decisão de ser aquilo que Deus quer que você seja, o próprio Deus vai entrar com providência na sua casa e vai dar a você autoridade, vai dar a você conhecimento, vai dar a você graça, para seus filhos perceberem que não é por ironia ou não é por raiva, mas é por amor que você vai colocar sua casa em ordem. É por amor que você vai colocar seus filhos em ordem. As crianças hoje, amados, com 9, 10 anos já estão se prostituindo. O inimigo está oferecendo, e mais o mundo tem para oferecer do que nós. Mais o mundo oferece para prazer do que a igreja oferece, porque a igreja ensina a restringir-se, evitar, e o mundo diz: não, você está à sua disposição, toma, pega. E muitas vezes isso, nós mesmos como pais, fomos culpados, porque demos aos nossos filhos o que eles têm hoje como um instrumento do pecado, um instrumento da rebeldia em casa. Mas não é tarde para se arrepender.
Não é tarde para voltar ao verdadeiro cristianismo na nossa vida. Não é tarde para voltarmos a Deus agora e pedir perdão a Ele. E dizer: Senhor, hoje eu reconheço os meus erros e minhas falhas. Eu te peço perdão. Vou pedir perdão aos meus filhos. E daqui para frente a minha casa será chamado um lugar de oração e de louvor e adoração ao teu nome. E Deus vai te ajudar nisso. Você quer isso? Você deseja isso para a sua vida e para a sua casa, meu irmão e minha irmã? Nossos filhos fazem coisas, amados, que a gente nem imagina. Você pensa que seus filhos são inocentes, mas eles já estão totalmente contaminados. E nós mesmos fomos os responsáveis por isso. Eles sabem de tantas coisas erradas e ruins que o inimigo tem ensinado para eles. Satanás veio para matar, roubar e destruir. E ele quer pegar os nossos filhos e fazer isso mesmo. Mas nós podemos dizer: não, a minha casa não. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Amém. Hoje você pode escolher a que Deus você quer servir. Hoje você pode escolher a quem você quer servir, a Baal, se a Deus. Mas Josué disse para aquele povo no deserto: vocês escolhem que Deus vocês querem servir, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Não importa o que isso custe, não importa se alguém vai rejeitar, não importa se as pessoas dizem: não, vamos deixar assim mesmo. Não deixe. Eles estão morrendo, eles estão sendo condenados por causa dessas coisas, eles estão indo para o inferno por causa disso. Eu disse um dia para Deus: eu não criei filhos para o inferno. O Senhor me deu os filhos para criar na tua casa para ir para o céu. Então eu vou, Senhor, eu vou fazer o que o Senhor quer. Eu vou te obedecer. Abaixe sua cabeça. Medite um pouco. O Espírito Santo vai fazer você lembrar aquilo que você precisa lembrar. Para pedindo perdão a Deus. Conforme o Espírito Santo vai te mostrando, você peça perdão, peça ajuda, diga: me ajuda, Senhor, eu quero mudar isso. Como seus filhos têm agido com você, como seus filhos têm reagido às suas palavras, como a sua casa tem sido, como você tem reagido com o seu esposo, como você tem reagido com a sua esposa. Veja o que o inimigo está fazendo, olha só. Mas você pode mudar isso hoje, em nome de Jesus, porque você é uma pessoa salva. Jesus te salvou. E a sua casa será chamada casa de oração também. Casa onde o nome do Senhor é adorado, os seus filhos vão entrar no eixo. Deus vai cuidar dos seus filhos. Deus vai ajudar você com autoridade, com sabedoria e amor. Você não vai ser violenta, mas você vai ser firme, com autoridade, dizer: aqui na minha casa, não. Pecado aqui na minha casa, não. Filme pornográfico aqui na minha casa, não entra. Se seu filho quiser se rebelar, deixe que ele vá para onde ele quiser, mas você mantenha firme, porque ele vai ter que voltar para sua casa, ele vai ter que te obedecer, senão Deus vai cuidar dele. Pecado dentro da sua casa, não aceite. A sua casa é o lugar onde Deus é adorado, e não o inimigo usa como ele quer. Portanto, se tem algum jovem aqui, algum adolescente que está fazendo o que quer na sua casa, se prepare, porque agora você ouviu a palavra de Deus também, e se arrependa. Porque senão Deus vai tratar na sua vida. Ele vai dar autoridade para os seus pais. Ou você obedece, ou você entra pelo caminho certo, ou Deus vai cuidar de você. Aleluia. Porque Deus te ama, Jesus morreu para salvar a sua vida. E o inimigo tem tentado destruir você, mostrando para você que o mundo é melhor. Mas saiba de uma coisa, jovem. Assim como Deus ama vocês, nós também como igreja amamos vocês e queremos ver o bem de vocês. Porque muitas vezes o caminho que para vocês parece direito, o fim dele está levando à sua morte. Mas a palavra de Deus te mostra um caminho de vida. Então se arrependa hoje também, você que está aqui. Se arrependa hoje da sua rebeldia contra os seus pais. Se arrependa hoje da forma como você tem tratado a sua vida diante de Deus. Peça ao Senhor misericórdia e perdão. Ele vai te perdoar e vai fazer de você um jovem, uma jovem, a pessoa mais feliz, mais alegre, mais satisfeita. Pai querido, em o nome do Senhor Jesus, entramos em Tua presença. E a Tua palavra é a verdade. E nesse momento em que a Tua palavra foi pregada e ensinada,
Nós somos um povo salvo, Pai, mas que temos entendido diferente e errado a salvação. E por isso hoje a Tua palavra nos trouxe de volta a entender verdadeiramente o salvo é aquele que vive em consonância com a Tua palavra, que vive realmente uma vida cristã verdadeira, que renuncia ao mundo e o pecado e que entrega a sua vida para ser guiada pelo Teu Espírito. Por isso nós te pedimos hoje, Senhor, guia-nos pelo Teu Espírito, remove todo o demônio, principado e potestade de dentro dos lares, das casas, das famílias e da mente das pessoas. Todo espírito de intriga e contenda seja repreendida de dentro dos lares agora em nome de Jesus. Todo espírito de rebeldia no coração dos jovens, adolescentes e crianças, nós também repreendemos diante da igreja do Senhor, em nome do Senhor Jesus, que venceu os principados e potestades na cruz. Nós repreendemos, meu Pai, todo espírito de intriga entre marido e mulher, entre famílias. Nós repreendemos em nome de Jesus esses demônios que têm tido acesso a esses lares por causa de coisas que eles têm visto e têm penetrado em suas casas. Esse tipo de comportamento em nome de Jesus seja repreendido agora. E teu povo ouviu tua palavra, Pai, está disposto a te obedecer. E no nome de Jesus nós agradecemos por isso. Amados, olha para mim aqui. O Espírito de Deus tocou no meu coração para fazer uma pergunta para você. E vai depender da sua resposta do coração, não é dos lábios. É que Ele vai agir na sua casa a partir de hoje. Você está disposto a restaurar a sua família, a sua casa, os seus filhos? Você está disposto, filhos, a ver seus pais vivendo em harmonia e amor, como a Bíblia ensina que eles vivam? Você está disposto, irmãos, a levar uma vida mais de compromisso com a palavra de Deus? Você pode dizer amém a isso? Amém. Então, assim que você disse esse amém, eu quero perguntar para os adolescentes, para as crianças aqui que estão me ouvindo: vocês estão dispostos a também obedecer a palavra de Deus e serem abençoados? Vocês estão dispostos a fazer aquilo que a palavra de Deus ensina, para que você seja abençoado e tenha uma vida feliz? Você está disposto com a ajuda de Deus, porque vocês sozinhos não vão conseguir? Vocês já estão dominados pelo espírito de rebeldia, e ele leva vocês a responder para os seus pais, a não aceitar o que eles falam para vocês, porque ele quer destruir vocês. Ele quer levar vocês para o pecado, para as drogas, para o vício, para o sexo, para destruir a vida de vocês. É pecado, sexo antes do casamento, fique bem claro isso. Se você está fazendo, você está em pecado diante de Deus, pecado contra o teu corpo, que é templo do Espírito Santo. E não brinque com essas coisas, que Deus é julgador disso. Você está disposto a mudar e a ter em sua casa uma verdadeira alegria, e também a obedecer os seus pais para ter uma vida feliz na sua vida? Se você está disposto, eu quero ouvir você dizendo amém. Quem pode dizer amém? Só os adolescentes. Amém ou não? Amém? Amém. Amém? Desse lado aqui, estou ouvindo amém? Estou ouvindo amém aqui? Amém ou não? Amém ou não? Está disposto a obedecer? Eu vou dizer que você não entendeu. Você entendeu? Amém? Pastor é assim mesmo. O pastor tem que chamar as ovelhas, porque eu não quero ver nenhuma longe do redil do Senhor. É uma escolha. Deus tem muita coisa para dar para nós, mas o diabo tem mais para oferecer para levar você fora do mundo. Você quer Deus ou você quer o mal? Eu quero Deus, você quer também. Eu tenho certeza que você quer. Mas muitas vezes seu coração está dominado por outras coisas, outros sentimentos que já está tão acostumado a fazer. Mas em nome de Jesus, agora, a coisa vai mudar. Amém, amados? Nossa casa vai mudar, nossa vida vai mudar, o nosso relacionamento em casa vai mudar, em nome de Jesus. Nós mesmo não temos mais força, mas Ele dá força para nós. Que Deus abençoe você. Pode sentar.